Pois eu quero orar sobre isso por você, não agora, Poxa, não precisa ser na obrigado. live, Obrigado. mas... E daí eu sentei assim na cadeira e ela colocou assim a mão e começou a orar. E ela fez uma oração muito bonita, cara. Eu tentava não me importar muito, mas o pessoal, eles falavam isso enquanto me batiam, então não tem Você tá como. zoando. É, Sério? sim. Apanhei no colégio, eu sofri um bullying Caraca, pesado. véi. Um bullying pique americano, meu. Mano. E daí eles falam, daí não tem como você não se importar, porque você tá com a boca cheia de sangue. Nossa, eu fiquei muito mal Esqueleto com agora, AIDS, Paga, esqueleto para. com AIDS, esqueleto com AIDS. Se você estiver mentindo, eu vou ficar muito Dumbo, triste. orelhudo, Dumbo, orelha de nós todos, vara de cutucar estrela, Sério bambu, mesmo? bambuzão, Nossa, eu fiquei muito mal bambuzal, agora. me chamava e me batiam mesmo. De, ba- de Me bater batiam, mesmo. entrava no banheiro comigo e me E espancava. seus pais e a galera da escola não fazia nada? Eu não falava pra ninguém, eu tinha vergonha. Nossa, Fel. Eu não contei pra minha mãe. Quando eu cresci, saí do colégio, fui contar pros meus pais e eles ficaram super chateados, arrasados. Mas falaram, poxa, por que você não contou e tal? Eu falei, desculpa, mãe, tinha vergonha de contar. Apanhei calado. 8 anos de bullying. Caraca, Quinta série até o terceiro ano. Por isso que eu gerei fobia social, né? caraca. Nossa, fiquei Eu, não, muito mal agora. eu era muito quietinho, eu não falava nada, então eu tinha medo de reagir. Eu vi numa psicóloga na época no YouTube falando que se você desse risada, as pessoas paravam, porque daí ia achar que você não tá levando, que você tá levando a brincadeira e tal. Daí as pessoas chegavam e falavam assim, ô esqueletão com AIDS, vai apanhar hoje? E daí eu dava risada, falava assim, daí eu apanhava do mesmo jeito. Sério. É. Agora eu fiquei Você muito riu? triste. Que tava vendo os comentários da live. O pessoal tá falando que eu tô caindo nessa mentira, mas eu não sei se é Não, não mentira é ou é mentira. verdade. Ah, o pessoal sabe da minha vida, tô falando na moral. O pessoal que me conhece da minha comunidade sabe que eu sofri bullying pra Ai, eu caramba, fiquei cara. muito mal agora. Nossa. Ah, mas eu já, assim, não superei, mas pelo Ai. menos eu Que sobrevivi. Deus abençoe eles e que leve eles pra pertinho do Senhor no céu. Não, se tiver no céu, meu Deus do céu. Se eu for pro céu e ver eles, bicho. Nossa, se eu for pro céu e ver eles, meu Deus do Não é céu. verdade, né? Que Deus me perdoe, viu? Se eu for pro céu ver eles, apanhar no céu também, já não deu de apanhar na terra já, cara. Pelo amor de Deus. Mas Ai, que sofri horror. mesmo, Não, cara. pior que é muito E sabe o que é triste. engraçado? Que algumas pessoas que me faziam bullying. Eu sofri um dos bullying. Tipo assim, eu já conversei com bastante pessoas que sofreram bullying. Aham. E eu ainda não conversei com uma pessoa que sofreu mais bullying do que eu ou bullying parecido comigo. Caraca, é porque realmente a gente fala muito de bullying, mas nesse nível é difícil da gente ver. Cara, o Não, foi pessoal. um bullying muito pesado. Muito pesado. Caraca, velho. Não, é E bizarro, na assim, hora eu quando nunca você tá ouvi algo passando. igual. Na hora quando você tá passando, você não tem a noção da gravidade. Você Uhum, volta pra casa, fala, isso aconteceu, amanhã meu. você vai lá, acontece de novo. Você não entende que isso é um bullying. Eu Uhum, negava até pra mim que era um bullying. uhum. E você carrega essa dor ainda com você ou você Ah, carrego. sabe lidar? Eu carrego. Eu tenho sonhos com isso. É regular eu ter sonhos que eu tô sofrendo bullying. Meu Deus, velho. É bastante frequente. Eu sonho Caraca, que eu tô velho. sofrendo bullying, eu sonho que eu tô no colégio com aquelas pessoas e elas estão me humilhando. Elas me Caraca, isolavam, me humilhavam, ninguém me caraca, considerava. velho. Caraca. Nossa, é difícil, velho. Pois eu quero orar sobre isso por você, não agora, não Poxa, precisa ser na obrigado. live, Obrigado. mas. Que é algo que é um trauma que deve ser carregado realmente pro resto da vida. É pro resto da vida, com certeza. Eu já Caraca. desisti de superar. É um trauma que carrega pro... Eu aceitei. É uma fobia social, é um trauma que carrega pro resto da vida. Moldou minha personalidade, isso não tem como mudar. Porque foi a infância e a adolescência inteira, então moldou completamente quem eu sou. Eu não sei quem eu sou sem o bullying. Uhum. E era uma coisa de, tipo assim, teve episódios onde juntava 4 meninos e eu era muito ovelha, sabe? Muito cordeiro, eu não fazia nada, eu tinha medo de reagir, eu tinha medo de tudo. Uhum. E daí juntava 4 meninos pra me bater. Caraca. Eles iam pra quadra quando tinha educação física, e os 4 se isolavam ali na quadra e me batiam. Caraca, e acho que E daí me porque... batia, chegava o momento que eles acabavam a aula, eles pegavam, levantavam e iam embora e deixavam eu E sozinho no ninguém chão. falava nada, tipo, a galera do resto da escola, enfim. Alguns falavam, alguns professores falavam e tudo mais, Mano, mas o professor mesmo, ele não tem... Quem sofre bullying sabe. O professor mesmo, ele não tem bola pra pegar a causa. As cara, pessoas deixam acontecer. que triste, velho. Que triste. Não, Assim. eles não mexem, sabe? Deixa Nossa. acontecer. É só no máximo assim. Já teve episódio de professor tá meio rindo com a situação, se divertindo com a situação. Mano, impossível isso, É, velho. eles não. Quem sofre bullying de verdade, eles sabem disso, que ninguém tem a coragem de mexer na parada.
Porque tem toda uma questão cara, se o professor mexe ali, o professor também quer ser da galera. E quando Ele tá a quer ser sala, aceito, né? e quando Tipo, tá a sala toda humilhando um cara, caraca, velho, que pesado isso. Nossa, eu nunca deixa tinha parado acontecer. pra analisar o peso disso. Porque, o que eu falei, a gente tá acostumado a ver bullying, mas não nesse nível, né? E parece que acaba que sua identidade fica pautada nisso, né? Você carrega esse peso como se o que te definisse foi toda essa trajetória que você viveu. Com certeza. E não é isso, né? Hoje você consegue provar pras pessoas que não é isso que te define, não é isso que você passou. E eu sofri tanto nesse tempo que hoje é difícil machucar, né? Hoje é difícil machucar. Hoje eu não me machuco muito, não. Crítica na internet, cancelamento, coisa, nada mexe na minha cabeça, eu durmo igual um anjo. Nada Porque atinge. parceiro, nada vai ser pior do que aquele tempo. Caraca, Então, era chorar. Era chorar e ter crise de ansiedade pra ir no colégio amanhã. Porque eu sabia que eu ia apanhar, eu sabia que eu ia ser xingado, eu sabia que eu ia ser humilhado. sim. E você fala isso com peso hoje ainda? Tipo, é difícil pra você falar sobre isso? Ou você fala É mais difícil, tranquilo? não, é difícil pra mim falar sobre isso ainda. É uma coisa que ainda não vou superar, né? Foi passado muito tempo. Ai, Só que eu falo porque tem pessoas que eu acho que é importante. Sim. Importante porque tem pessoas que passam pelo mesmo, sabe? sim. Mas eu creio que você vai conseguir superar isso, sim. Mais impossível que pareça ser. Mas obrigada por compartilhar isso. Ser vulnerável, obrigado porque por isso ouvir. é ser vulnerável também, né? Falar sobre as dores do passado é ser vulnerável. E vulnerabilidade, aos olhos de outras pessoas, pode ser sinal de fraqueza. Mas, na verdade, isso demonstra muita força. Muita força mesmo. Obrigado. Verdade. Obrigado mesmo. Obrigada por compartilhar isso com a gente. O sentimento que fica maior quando você passa por tudo, e a gente espera, a gente vê na ficção, a gente vê nos filmes que tem um final feliz nas coisas. No sofrimento, a gente espera que tenha um final feliz, que tenha uma resolução. E quando acaba o colégio e acaba o bullying junto com o colégio, você olha pra trás e fala, e aí? Sim. E daí você pega e começa a pensar assim, por que eu? E você começa a olhar pra trás e não vem só um sentimento de bullying, é um sentimento de injustiça. Eles me isolaram. Eles tiraram a minha adolescência. No momento que eu me desenvolvi, da adolescência inteira, foi removido de mim. Eu me desenvolvi apanhando. Caraca. Então, quando você olha pra trás, você fala, cara, por que exatamente tanta destruição? E qual que é a resolução disso daqui? Como que vai ser? Como que as cartas vão ser distribuídas? Não vão. Sim. E daí você entende que a vida é assim. Sim. E você entende que simplesmente a vida é injusta pra Exatamente. caramba. E tem simplesmente pessoas que são jogadas pra baixo, humilhadas. Sim. E é isso. Cara. E o mundo o colégio acaba, a vida passa, a vida acaba. E é isso. A Thaís, cara, ela é muito querida. Deixa eu falar uma coisa que aconteceu quando a live acabou, né? O que aconteceu aqui no off quando a live acabou, a live da Thaís, né? Que ela veio aqui domingo. A gente saiu da live, e daí a gente pediu uma comida japonesa, porque o marido dela não é de São Paulo. Ela e o marido dela não moram em São Paulo, eles moram em Sorocaba, uma cidade vizinha de São Paulo, 1 hora e meia mais ou menos. Eles pediram uma comida, a gente pediu uma comida japonesa, todo mundo comeu e tal, a gente ficou assistindo alguns vídeos, eles ficaram aqui até umas 2, 3 da manhã mais ou menos, ficamos assistindo alguns vídeos no YouTube e tudo mais, dando risada. E daí, na hora de ir embora, cara, a Thaís pegou e falou assim, Felca, eu posso falar um pouquinho com você? Eu falei, oxe, o que será que aconteceu, né? Será que eu fiz alguma coisa errada e tudo mais, né? E daí ela falou assim, é que na verdade eu queria orar por você. Eu falei, puxa, caramba, cara. Daí ela falou assim, posso? Eu falei, claro que pode, né? E daí eu sentei assim na cadeira e ela colocou assim a mão e começou a orar. E ela fez uma oração muito bonita, cara. Ela fez uma oração muito linda. Ela orou, ela pediu pra Deus me tocar, pediu pra que Deus tocasse no meu coração. Ela fez uma oração bastante bonita e bastante profunda, assim. E eu me senti muito bem, cara. Eu me senti muito bem. Ela ficou orando por mim, eu fiquei com o olho fechado. E eu, a Adriana também, o marido dela, todo mundo com o olho fechado. E ela orando por mim, falando assim que o toque no trabalho do Felca, toque no coração dele, que ele se sinta cada vez mais à luz. Pediu várias coisas assim, agradeceu e tudo mais. E daí quando
a gente falou amém, né? Eu abri os olhos e tudo mais, e eu tava assim, me sentindo muito bem. De verdade mesmo. Então agradeço a Thaís, cara. Agradeço a Thaís por ter feito essa oração e por ser a pessoa que ela é, cara. Porque a Thaís realmente é uma pessoa muito doce, muito gentil, muito querida. E eu falei isso pessoalmente, mas fala aqui também, Thaís, você é sempre bem-vinda, viu, querida? Você é sempre bem-vinda aí a voltar quando quiser. E é uma das pessoas aí uma das pessoas na internet que eu torço muito pelo sucesso, cara. Quero mais que a marca dela cresça muito, quero que ela cresça muito, que ela sempre tenha saúde, saúde mental, saúde espiritual, que o relacionamento dela com o marido seja muito próspero e duradouro. E, e daí ela pegou, orou por mim e falou assim: bom, então é isso e tal, tal. A gente se abraçou e tudo mais. Foi um momento bacana que a gente teve, todo mundo se abraçou assim. E ela se despediu e foi pegar a estrada, né, pra voltar pra casa dela. Então, me senti muito bem, cara. Me senti muito bem, foi uma coisa importante pra mim, assim. Fazia muito tempo que ninguém orava por mim, sabe? Pegava, assim, de um momento, assim, de oração. Foi muito legal, cara. Me senti muito bem. Foi isso que aconteceu no final da live, cara. Quando acabou a live, foi isso que aconteceu com a Thaís aí, né? É uma das pessoas que eu gosto de receber, viu? É, a gente já recebeu 2 vezes ela aqui, gravou conteúdo pra Reels e pra live. E ela é uma das pessoas que eu sempre tenho muito prazer em receber, né?